Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Hoje eu estou gravando a quarta mensagem da série 7 Igrejas do Apocalipse. Lembrando todo mundo que são 7 igrejas que existiam na Ásia Menor, na atual Turquia, 7 igrejas locais que existiram efetivamente, mas que tem também, cada uma delas, um chamado profético. Elas representam um período da igreja cristã que começa no Pentecostes, com o nascimento da igreja, o descimento do Espírito, até o arrebatamento. Hoje, é a quarta mensagem, porque, na verdade, a primeira foi uma introdução, mas é a terceira igreja, é a igreja de Pérgamo. Vamos ler lá em Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-te-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Bom, gente, vamos começar pela cidade. Pérgamo era a capital política da Ásia Menor. Ficava a aproximadamente 120 quilômetros ao norte da cidade de Éfeso. Dentre as coisas que eles se gabavam por ter uma das maiores bibliotecas de toda a antiguidade, com aproximadamente 200 mil volumes, tá? Que se rivalizava com a biblioteca de Alexandria. Posteriormente, esta biblioteca de Pérgamo foi doada por Marco Antônio, a Cleópatra. Marco Antônio, o imperador, a Cleópatra. Então, é muito interessante também porque muitos estudiosos disputam e afirmam que foi na cidade de Pérgamo onde o pergaminho foi primeiramente utilizado, tá? Então, o segundo aspecto que eu quero aqui comentar com vocês diz respeito a Jesus, quem eu estou chamando de conselheiro. Ele diz assim no versículo 12 do capítulo 2 de Apocalipse: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Naquele tempo havia vários tipos de espadas, mas a espada afiada de 2 gumes era aquela espada que podia cortar em qualquer que fosse a direção. Então, do mesmo jeito que o soldado golpeava de um lado, na volta ele golpeava também. Ele não precisava mudar a empunhadura. E a Bíblia usa isso para se referir à palavra de Deus, que é cortante, uma espada mais cortante do que 2 gumes, não é isso? E aqui, então, Jesus claramente está dizendo que a sua palavra é tão afiada e ela discerne, ela separa, ela corta. E ele, portanto, ele conhece todas as coisas e ninguém pode esconder nada dele, porque ele tem essa espada afiada de 2 gumes que discerne, que separa a alma do espírito, juntas e medulas, e daí por diante. Qual é o elogio que Jesus faz para a igreja de Pérgamo? Ele diz assim:
conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O primeiro elogio que Jesus faz é que eles mantiveram a sua fé em tempos de perseguição, tá bom? E mesmo habitando no lugar onde Satanás habita. Isso é muito interessante, porque o trono de Satanás geralmente está onde o poder desses impérios mundiais contra Deus estavam. Então, durante muito tempo, o trono de Satanás esteve na região ali da Babilônia, porque tanto assírios quanto babilônios, depois os medo-persas, não é isso? Os gregos, até a Grécia, a Babilônia era de fato o lugar onde Satanás manteve o seu trono, apesar de diversos reinos sucessivos, mas a mesma região. Agora, o que aconteceu é que este trono de Satanás foi trazido para a cidade de Pérgamo, tá? Então, por centenas de anos ficou entre os babilônios e agora estava ali na região da Turquia, na região da Ásia Menor. O interessante é que ali passou a ser o chamado Império Romano do Oriente, tá? A região ali é onde Constantino estabeleceu o seu Império Romano do Oriente, na cidade de Constantinopla, né? Atual Istambul, antes chamada Bizâncio também. Então, certamente a gente está vendo agora que esse trono de Satanás foi transferido e por alguma razão que a gente vai depois falar, para a cidade de Pérgamo, tá? Agora, a cidade de Pérgamo, ela tinha muitos ídolos, tá? E um dos ídolos que eram adorados era uma serpente. Aliás, eles adoravam serpentes vivas, mas havia também ídolos de serpentes, né? Daí, talvez Deus está dizendo que o trono de Satanás estava lá por causa deste culto à serpente. E a gente sabe que no futuro, Satanás vai mover de novo o seu trono de volta para a Babilônia. A gente vê isso lá em Apocalipse 17 e 18. Importante dizer que muitos cristãos em Pérgamo foram martirizados por sua fé. E, por alguma razão, o Senhor cita um fiel chamado Antipas, que morreu neste período da igreja de Pérgamo, que compreende, tá? Nós vimos que a primeira igreja, a igreja apostólica, que vai desde o ano 33 até o ano 100, tá? A igreja, simbolizada pela igreja de Éfeso. Depois, a igreja de Esmirna diz respeito à igreja perseguida, principalmente no segundo século, mas esta igreja compreende o período do ano 100 até 313, quando Constantino institucionaliza, né, a igreja, a religião cristã. Agora, a terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo, e de fato a igreja institucionalizada, depois eu vou explicar um pouco mais, vai de 313 até 590 depois de Cristo, tá? Importante dizer que muita gente morreu, tá? Por causa da sua fé, mas quando de fato a implementação da religião universal se tornou oficial, aí então gradativamente as pessoas deixaram de morrer por sua fé, mas ainda havia aqueles que nesse período de implantação ainda morreram pelo evangelho. O nome Pérgamo, gente, é importante dizer, Pérgamo no grego significa casamento, né? O que é monogamia? É o casamento de uma pessoa, um homem com uma mulher só. O que é uma poligamia? É um casamento, por exemplo, de um homem com várias mulheres ou de uma mulher com vários homens, porque a palavra gamos é casamento. Então, Pérgamo é casamento. Agora, por que esta igreja é chamada por Jesus de Pérgamo? Porque existiu uma igreja física, né? Uma igreja local chamada Pérgamo, da cidade de Pérgamo. Mas, por outro lado, isto também representa espiritualmente e profeticamente a igreja cristã que fez um casamento
uma aliança espiritual com o paganismo. Que a gente não pode se esquecer que Constantino era pagão, ele era um romano, tá? E quando ele fez aliança com os cristãos, líderes cristãos, para que eles o ajudassem, tá? Com a luta contra Maxêncio, porque Constantino, gente, no ano 306, ele assumiu o Império Romano do Oriente quando o seu pai morreu. Acontece que o Império Romano do Ocidente, né, onde está Roma, quem estava no poder era Maxêncio. Então, Constantino, para poder unificar o poder dos dois impérios, ele tinha que lutar contra Maxêncio. Vendo que o seu exército não era poderoso para isso, então ele faz essa aliança, esse casamento com os cristãos, prometendo o seguinte: olha, se vocês me apoiarem, eu ganhar, vocês nunca mais vão ser perseguidos, porque eu tive um encontro com Deus, eu tive uma visão, né? E Deus falou comigo que eu vou vencer, então vocês venham comigo que eu, além de protegê-los, eu vou institucionalizar a religião cristã e ela se tornará universal. A palavra universal no latim é católico. Daí a Igreja Católica, a Igreja Universal, porque ela nasceu, não como Pedro, né? Não lá em Pedro, como eles acreditam, mas nasceu com a institucionalização da Igreja Cristã com Constantino, tá? Qual foi a condenação que Jesus faz para esta igreja, tá? A igreja que se casou com o paganismo. Ele diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Bom, queridos, Balaque, o rei, ele queria de todo jeito destruir Israel, tá? Ele não conseguia. Então, o que ele fez? Ele contratou Balaão, um profeta, tá? Para que fosse lá e amaldiçoasse Israel. Acontece que toda vez que Balaão ia lá, ele chegava e não conseguia amaldiçoar e acabava abençoando. E Israel prosperava, E Balaque ficou muito indignado, né? Ele era um moabita. Aí, o que ele fazia? Ele chegava de novo para Balaão: vai lá e profetiza, vou te dar mais dinheiro. E Balaão aceitava o dinheiro, e quando ele ia lá profetizar, ele não conseguia profetizar. Tem até aquela história, né, da mula, que a mula para, empaca, vocês conhecem, né? E era o anjo que estava impedindo, e a mula estava vendo, e o Balaão não estava vendo. Bom, quando Balaão percebeu que ele não tinha como amaldiçoar Israel, ele chamou Balaque e falou: olha, eu não vou poder amaldiçoar, mas eu vou ensinar um jeito para vocês, de vocês destruir a nação. Mande mulheres prostitutas que se deitem com os homens de lá. E com esse pecado de se misturar da prostituição, Deus vai tirar a bênção deles. E se Deus tirar a bênção deles, aí vocês vão vencer a guerra. Então, a Bíblia condena essa atitude de Balaão. Por quê? Porque ele foi um profeta que se vendeu por dinheiro. Ele era profeta mesmo, tá? Mas ele é um profeta que não queria só ter o seu dom, ele queria se enriquecer. Isso aqui, gente, de certa maneira, é um grande desafio, né, para todos nós. Porque existem muitos cristãos que se vendem, que em nome da fé e usando da fé, se vendem para ganhar dinheiro, trazendo mensagens que agradam o povo, ensinando o povo a fazer diferente da vontade de Deus, fazer aquilo que eles mesmos querem ouvir. Então, essa é a doutrina de Balaão. E o Senhor condena não só o fato dele ter se vendido, tá? 2 Pedro fala isso muito bem, né? Capítulo 2, versículo 15, diz assim: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Aqui Pedro está falando de muitos no finais dos tempos, que também seguiriam o caminho de Balaão e se venderiam, porque eles queriam o prêmio da injustiça, ou seja, o dinheiro, né,
que vem com a injustiça, com a condenação de Deus. Literalmente fala de igrejas que se desviam, né? De pastores que começaram bem, mas que desviaram-se por conta de ganância e de dinheiro. Então, aqui, Jesus está condenando esta igreja, tá? Que se institucionalizou, e a gente sabe que entrou aí esta coisa da ganância, de alguns membros do clero, né, terem o desejo de ter poder e começarem a usar de política, né, fazendo escolhas erradas, ou seja, tendo relacionamentos e aliança com pessoas promíscuas do ponto de vista espiritual, mas em troca de favores, de dinheiro, de posição e de política. A gente sabe muito bem que isso não é só na Igreja Católica, tá? Não pense você que eu estou falando só dos católicos, não. Está cheio de igreja crentes evangélicos iguaizinhos, viu, irmãos? Em que líderes, pastores são literalmente corruptos. Pessoas que se vendem por causa de política, para apoiar candidatos políticos em troca de dinheiro. Ou seja, esta nojeira que pode haver dentro da igreja, isso acontece não só na igreja católica, mas também na igreja evangélica. Mas do ponto de vista, tá, profético, e o período que representa a igreja de Pérgamo é o período da igreja que casou, né, a igreja cristã verdadeira que se uniu ao paganismo, gente. E como se uniu? Não se esqueçam, uma coisa que é muito interessante é que Constantino, quando ele ganhou a batalha, o que ele fez para poder tornar a religião católica universal? Ele começou a oferecer benefícios, ouro, vestes brancas de linho finíssimos, outros tipos de presentes e especiarias para todo mundo que se convertesse. Todo mundo que se batizasse recebia presentes caríssimos, ouro, prata, pedras preciosas, vestes, linhos, finíssimo. Ele oferecia isso para as pessoas. Então, rapidamente, a igreja cristã se encheu de pagãos, que vieram pelo dinheiro, mas que não se converteram e tampouco mudaram as suas doutrinas. Foi aí que todas aquelas doutrinas do paganismo, dentre elas a idolatria, entrou na igreja cristã. Só que agora os ídolos não eram mais os ídolos da época dos deuses greco-romanos, eram os ídolos santos da igreja cristã, tá? Com Pedro, João, José, Maria e outros mais. Ou seja, ele instituiu uma religião oficial, mas permitiu que pagãos se convertessem, entre aspas, sem ter uma verdadeira transformação e, portanto, trouxeram para dentro da igreja doutrinas heréticas. E isto, gente, é a condenação que nós vemos aqui, que Jesus faz, não só a doutrina de Balaão, como também dos nicolaítas, como eu falei para vocês, que eram aqueles que faziam separação entre o clero e os leigos, entre os chamados e os que são somente ajudantes, tá? E segundo a palavra de Deus, todos somos chamados e todos nós temos um ministério e devemos usar os dons. Então, esta igreja, a igreja de Pérgamo, embora tenha gente lá dentro que seja sincera, que foi capaz até de morrer por Cristo, mas foi a igreja que se corrompeu porque fez uma aliança, daí a palavra casamento, Pérgamo, com o paganismo, tá bom? Qual é o conselho que Jesus dá para aquela igreja? Está lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 16, que diz assim: portanto, arrepende-te, e se não, venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Ou seja, Jesus está dizendo, se não se arrependerem, eu vou trazer juízo, tá? Qual é o desafio que Jesus dá para ela? Está lá no versículo 17, para a igreja, né? Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O maná fala sempre de provisão. Deus fala para estes que foram fiéis e vencerem toda esta mentira, esse engano, essas heresias, eu serei o seu provedor.
E a pedrinha branca é uma figura tirada de uma prática hebreia, né, desde o tempo dos juízes. Quando alguém era julgado por ter cometido um crime, o juiz, ao dar o veredito, ele tinha duas pedrinhas. Uma pedra preta, e se ele tirasse a pedra preta, a pessoa estaria condenada. Se ele tivesse tirado a pedra branca, a pessoa estaria absolvida. E isso não é que ele fizesse por sorte, não. Ele realmente julgava, e só que tinha esse simbolismo, né? Quando ele ia dar a condenação, ele usava a pedra preta, e quando ele ia dar a absolvição, ele usava a pedra branca. E Jesus diz que a esse vencedor vai dar a pedra branca com seu nome escrito nele. O que isso significa, gente? Que nós que mantemos a nossa fé em obediência à palavra de Deus, recebemos o veredito de absolvição, porque fomos perdoados pelo sangue do Cordeiro Jesus. Amém? Não se esqueçam, a fé que salva é o único caminho. Não se salva por obras, não se salva por prática de indulgências, todas as práticas que mais tarde foram ser usadas pela Igreja Católica, porque se desviaram da sã doutrina, tá? Então, essa pedra branca fala, obviamente, da salvação e do nome do indivíduo que foi absolvido, o nome dele escrito no livro da vida. Bom, o período da Igreja é o período, como eu disse para vocês, do ano 314 ou 313 até 590. É um período em que a Igreja se torna, portanto, a religião oficial do Império Romano. O nome católico vem do latim, universal, significando que a partir daquele momento todo mundo tinha que ser católico, tinha que ser cristão. Bom, como eu disse para vocês, Constantino era um soldado, tá? Que se fez imperador no ano 306, quando seu pai morreu, só que ele era imperador do Império Romano do Oriente, e para conquistar o Império Romano do Ocidente e vencer Maxêncio, ele precisou do apoio dos cristãos, e por isso esse período é marcado por um casamento, por uma aliança entre a igreja cristã verdadeira com o mundo pagão, e isso trouxe grandes consequências para a igreja cristã nesse tempo, né? O teólogo Loraine Better, ele lista algumas doutrinas que foram introduzidas nesse período, mas que não estão na Bíblia, tá? Que fazem parte, portanto, da igreja, desse período da igreja de Pérgamo. Primeiro, a oração pelos mortos, tá? Essa coisa de orar pelos que morreram. Não, gente, a Bíblia diz que o indivíduo morreu, o seu destino está selado. Ou ele vai estar salvo e não precisa de mais de oração, ou ele vai estar perdido e não existe oração nenhuma no mundo que pode mudar a sua situação. A segunda doutrina errada, mas também que foi introduzida no ano 375, é a adoração aos santos e aos anjos. Essa é uma doutrina da Igreja Católica que não é bíblica, e muitos católicos adoram os seus santos, são devotos, além de adorar a anjos, tá? A adoração a Maria também foi introduzida nesse período, no ano de 431. E embora Maria tenha sido uma mulher extraordinária, bendita entre as mulheres, eu não tenho dúvida que Jesus escolheu a melhor para ser, Deus escolheu a melhor para ser mãe do seu filho. Ela não pode ser objeto de adoração, porque só Deus recebe adoração, tá? E por último lugar eu quero citar, existem outras também, mas aqui relevante é a doutrina do purgatório, que foi estabelecida no ano de 593, que está ali no limite, né, no final do período desta igreja, a igreja de Pérgamo. Uma coisa importante também dizer que nesse período existiram homens extraordinários, abençoadíssimos, né? Que são muito importantes, os quais eu quero citar. Primeiro, John Crisóstomo, que viveu entre os anos 347 e 407, considerado o maior pregador daquele período, tá? Um segundo, também muito importante, Jerônimo, que viveu entre os anos 340 e 420, que foi o estudioso que traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para o latim, tá? A Vulgata Latina, né? E em terceiro lugar, eu quero citar Agostinho de Hipona.
Agostinho de Hipona, chamado por alguns de Santo Agostinho, mas eu quero chamá-lo aqui como Agostinho de Hipona, eu acredito ter sido, depois do apóstolo Paulo, o maior de todos os teólogos que já existiram, tá? Esse homem tem obras extraordinárias. Agostinho viveu entre os anos 354 e o ano 430, considerado por todos, católicos e evangélicos, como o maior teólogo depois do apóstolo Paulo. Bom, gente, estamos chegando ao fim. Eu espero que você esteja gostando, que esteja sendo iluminado, né, ensinado, que você possa aplicar esta palavra para a sua própria vida, tá? Quero pedir que você me ajude a compartilhar essas mensagens, porque elas são muito relevantes, elas estão ajudando muita gente a crescer na fé, a tomar posição ao lado do Senhor. Amém? Amo vocês, em nome de Jesus. Deus te abençoe, que o Senhor esteja com você, com a tua casa e com todos que você ama, em nome de Jesus. Amém. Você está ouvindo Web Rádio Servindo com Amor. 24 horas com você.